Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo para todos nós, né? Para vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando, seja você onde você estiver agora, que essa energia, essa bênção, essa paz possa também chegar ao seu coração nesse momento. E que Oxalá te abençoe. Eu quero começar o nosso estudo de hoje, o nosso encontro de hoje, parabenizando a todos os professores, professoras, os educadores, os mestres, porque quando a gente faz uma viagem pela nossa vida e lembramos quando nós estávamos chegando aos bancos escolares, esses profissionais nos acompanham desde muito tempo. Então hoje, faça uma oração pelos seus professores, por aquele professor, aquela professora que lhe trouxe ensinamentos além da sala de aula, ensinamentos para a vida. Faça uma oração para que esse país alcance o nível de educação que precisa aumentar, que nós possamos reduzir o número de analfabetismo nesse país e que as pessoas saibam ler não só as letras, mas ler a vida. E por isso, aprendendo com os professores. Nós aprendemos muito com os nossos professores. Seja lá no início, no primário, né? Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, agora com as novas nomenclaturas, né? Seja no nível superior, até mesmo pós-doutor. A vida é um eterno aprendizado. Tem pessoas que estão cursando a livre docência, pós-graduação, mas estão ali dependendo e sendo auxiliados por um grande professor, por uma grande professora, pelos mestres do caminho. Então, que a mão de Deus recaia sobre todos os professores. E hoje, de forma especial, eu quero cumprimentar alguns professores que estão presentes aqui. Quero cumprimentar a de todos os tempos, professora Marli. Parabéns pelo seu trabalho, por todos os seus anos de dedicação ao magistério. Que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que tem algumas estrelinhas por aí, que foram seus alunos e que você se orgulha de ver caminhando pela vida. Professora Patrícia, parabéns por todos os alunos que você já educou, já contribuiu. Professora Maria Aurora, cadê a Maria Aurora? Que ainda está na sala de aula. E não só na sala de aula, como acompanhando a tecnologia da aula EAD. Olha isso, né? Parabéns, professora. Que Deus te abençoe. Professora Regina Jance, parabéns pela sua dedicação, por cada ensinamento, por cada momento da sua vida que você se colocou à disposição do ensino. E eu, como pedagogo, o grande, eterno educador, abraço a cada um de vocês. E que Deus, assim, abençoe todos os professores. Parabéns aos professores. A Giane, cadê a professora Giane? Professora Giane, ali atrás, que atua aí nas mais diferentes frentes de ensino, desde alunos portadores de necessidades especiais, alunos especiais, né? Até mesmo alunos de outros lugarejos e lugares longínquos, onde muitos não quererão e não queriam estar. Lá está a professora Giane, levando educação, levando conhecimento. Portanto, a cada um de vocês, os meus parabéns. Professora Adriana, olha quantos professores, hein? Numa sala dessa, professora Adriana, né? Há tantos anos também, educação física? Educação física, parabéns, professora. Que Deus te abençoe, tá? Você também já enfrentou desafios que eu sei, mas faz parte da nossa vida, né? Tudo pelo amor, né? Tudo pelo amor. Obrigado.
Obrigado. Parabéns, professora. O Vinícius, professor de yoga. Lucas, nosso professor também. Então, essa sala está cheia de professores. Adriana, também professora? Olha só. Bom, gente, então eu vou sentar, vocês vêm aqui, porque hoje eu quero ser aluno. Né? Parabéns. Né? Outra coisa. Então é isso. Um beijo no coração. Vamos lá. Não atrasado, professor Altair. Não atrasado, professor Altair. Parabéns, professor. Né? Você pensa que é só flores? Né? Alguém vai entender, né? Entendeu, Adriana? Pensa que é só flores? Professor Altair. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos pelo dia de hoje, pela Tua bondade, e pela oportunidade de estarmos aqui. Que se faça presente mais uma vez, com a vossa permissão, nosso amado irmão, Dr. Bezerra, com a vossa comitiva do bem, da luz, nos trazendo paz e nos conduzindo à evolução. Que assim seja. Zaqueu, o cobrador de impostos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas, como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e trepou a uma árvore junto à estrada para dali o ver. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e, vendo Zaqueu, chamou-o pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Ele saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador, murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Jesus disse: A salvação entrou hoje nesse lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Que assim seja. Essa história aqui é uma história bastante conhecida, né? Pai, nós já vimos isso, eu também acho, né? Tenho certeza. Mas como eu venho falando, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, os evangelhos são tão ricos em detalhes, que cada vez que nós temos a oportunidade de ler o evangelho, o mesmo texto, você encontra novas riquezas naquele mesmo texto. É interessante. Hoje, falando de Zaqueu, aqui diz que quando Jesus ia atravessar Jericó, o que vocês entendem por Jericó? O que era Jericó? Uma cidade. Isso. Que alguém falou o quê? Um povoado. Então, o Jericó também pode ser achado assim, com esse có, com CH. Ele ficava de Jordânia e Jericó. Ele ficava muito próximo também ao Rio Jordão. Olha que informação interessante.
Próximo. Ô, tá, ela hoje, hein? Ah, ainda bem que vocês me avisaram. Eu falo que a minha mente é muito mais rápida que a minha mão. Eu tenho esse probleminha. Próximo. É Jordão mesmo que eu escrevi. Próximo ao Rio Jordão. Também era próximo, cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. Olha que interessante. Ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. Eita! Ai, quantas pessoas mais ou menos nesse povoado, nessa cidade? Olha, vamos. Hoje eu não sei quanto tem, mas em 2006 tinha 21 mil pessoas. Imagine no tempo de Cristo. É uma cidade tão velha que ela é de 11 mil anos antes de Cristo. Maluco isso, né? É coisa assim de parar para pensar, né? Então, quando o mestre ia atravessando a cidade de Jerusalém, acontece que, não me peço para desenhar árvore, acontece que um homem, né? Esse homem chamado Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele tinha curiosidade em se encontrar com esse homem. Ele tinha o desejo intenso em ter uma experiência com Jesus. Por que será que esse homem queria encontrar Jesus? Quem é esse homem? O que ele fazia mesmo? Cobrador de impostos. Ele era um homem muito rico, certo? Ele era muito rico. Olha que interessante. Ele tinha baixa estatura, já fala que ele é baixinho. Era o quê? Era um pecador? Era pecador, entre aspas, um de nós, né? Um de nós. Então, ele tinha todos esses atributos, né? Além do que, esse homem, ele era muito rico, mas ele era pobre de Deus. Ele era pobre de Deus. Esse homem, ou qualquer outro, quando é pobre de Deus, não tem paz. Esse homem não era feliz. A alma desse homem era inquieta. Olha que interessante. Então, dentro dessa inquietude, desse tumulto vulcânico dentro da alma desse homem, ele queria ver Jesus, ele queria ter com Jesus, ele queria se encontrar com o mestre. Então ele fica sabendo que o mestre estava passando por Jericó, então a sua estatura era baixa e a multidão atrapalhava aquele vício mestre. Ele sobe numa árvore, né? Ele sobe numa árvore para lá de cima ver Jesus. Olha que interessante. Quando nós queremos, quando nós necessitamos de um encontro com o nosso interior ou com o sagrado, a gente se retira, não é? A gente se retira
da multidão. Vocês não se retiraram de casa, dos vossos trabalhos, não vieram para cá? Eu quero ter um momento de intimidade com Deus. Quando você vai para uma oração, na sua casa ou em qualquer outro lugar, você se retira do todo, se coloca em silêncio na presença de Deus, então você se retira. Quando nós nos retiramos, nós nos elevamos. Quando nós nos retiramos, nós nos elevamos. Como assim, Pai? A gente eleva o nosso nível, a nossa vibração, a nossa mente. A gente eleva. A gente sai do padrão de rotação ou de frequência comum. Não é como você está dirigindo um carro ou quando você está no seu trabalho, não. Você se silencia. Você busca uma conexão. Você se eleva. Você sai do chão. O que Zaqueu fez diante do tamanho dele, da precariedade dele? Ele subiu na árvore. Ele já fisicamente se elevou, né? Ele enxergou mais longe. Olha que interessante. Então, às vezes, quando estivermos nos nossos tumultos interiores, vulcânicos, quando nós estivermos nas nossas inquietudes, se eleve. Saia do padrão vibracional comum. Saia do coletivo. Saia da multidão. Se interiorize. Silencie. Isso é importante. Zaqueu, ele não estava no nível de todos. Ele ficou no nível bem acima do que todos. Outra coisa para a gente observar. Quando o mestre está passando, o que ele fala? Desce daí, Zaqueu, não é? Quando Jesus ia passar, olhou para cima e vendo Zaqueu, chamou pelo nome, desce depressa, desce depressa. Olha que interessante. O mestre chamou pelo nome. Não é estranho isso? Você sabe que Deus te conhece? Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele sabe o que ele criou. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe quem é você. Ele sabe seus defeitos, suas qualidades, seus erros, seus acertos, suas riquezas. Riqueza interior, eu falo, né? Ele sabe tudo isso. Ele conhece nós mais do que a gente possa imaginar. E muitas vezes Deus tenta falar conosco. E nós não estamos nos elevando para poder perceber. Tem gente que não consegue conectar porque não se eleva, não sai da multidão, do coletivo. Tem gente que não consegue algumas coisas porque está sempre vibrando na mesma frequência, no padrão normal e coletivo de todos. Por que que eu gosto, amo, por que que eu me aprofundo cada vez mais na espiritualidade? Porque eu saio do padrão coletivo. Eu poderia, de segunda a sexta, estar em casa ou em qualquer outro lugar, ou no barzinho. Tem barzinho que eu venho às 5:30 para cá, todos os dias. As pessoas já estão sentadas, as pessoas continuam. Não estou dizendo que não tem que ir no barzinho, não é isso. Eu estou dizendo que as pessoas não tiram um segundo para sair do padrão da frequência coletiva. É preciso que saiamos da frequência coletiva, do padrão vibratório de todos. Se você vibra no padrão vibratório de todos, a sua vida vai ser igual a de todos. Só não vai ser a sua vida. Entende a lógica disso? Você acha que a sua vida é mais abençoada quando você se coloca, se conecta
diante da luz, diante da bênção, diante do universo, ou não? Ou nós estamos tudo fazendo papel de bobo aqui? Não, realmente, nós colhemos frutos desses momentos em que a gente se interioriza, se eleva. Nós colhemos frutos, que a gente evolui, que a gente troca experiência, que a gente vê milagres aqui dentro, é ou não é? Nós colhemos frutos. Olha a paz com que voltamos para casa. Olha a segurança no dia a dia, quando as coisas acontecem, nós estamos ali firme, está sangrando, mas nós estamos ali mudando o passo. Olha os nós que se desatam ao decorrer da vida, quando a gente começa a criar um hábito de falar com Deus, de buscá-lo, seja em qual for segmento, mas de ter esse contato de criatura-criador. Com Zaqueu não foi diferente. E olha, que começa e fala, Zaqueu, desce daí. Vocês percebem outra coisa? Todas as vezes que o mestre fala, ele fala como quem ordena. Eu já falei isso antes. Vigiai e orai. Vades e não peques mais. Zaqueu, desça daí depressa. Como quem está mandando, como quem está ordenando, determinando. E nós precisamos trazer essas palavras de ordem para a nossa vida. Não é talvez, não é vou ver se dá, não é acho que sim, é determinação. É isso que nós precisamos fazer. Aprender a determinar, dê ordem para a sua vida. Determine. Sem fazer gracinha. Quando Zaqueu desce, o mestre vai então se hospedar na casa de Zaqueu. Olha que interessante. Quando Zaqueu se dirige para casa com o mestre, o que acontece? Começa os mexidos, né? Os murmurinhos, né? Querido, toda vez que você estiver mirando, buscando, objetivando o seu melhor, se prepare. A boca de Matilde vai falar, né? A boca de Matilde vai falar. Aqueles que você acha que gostam de você, vão ser os primeiros a... Você viu fulana? Fala que você passou no concurso, fala. Fala que você foi chamada. Fala que você foi fazer uma entrevista de emprego não sei aonde. Fala que você está vivendo em paz. Fala que o seu salário aumentou. Fala que você foi promovido, fala. Conta aí para os seus parentes, aqueles que acham que são seus amigos. Fala. Fala que você está se dando bem com seu marido, com seu namorado, com sua namorada. Fala. Quando o bem começa a acontecer na tua vida, até as trevas tremem. Até as trevas murmuram. Todo mundo sabia que Zaqueu era um pecador. Todo mundo sabia que Zaqueu era um ladrão. Todo mundo sabia, na mesma palavra, que Zaqueu roubava. Mas quando a luz começa a se achegar para ele, quando percebem que ele vai mudar, opa! Aí se ele mudar, nós não temos mais o que falar dele, né? Né? Se você melhorar, eu vou falar o que de você, né? Ai, mas eu preciso falar. Então, esse homem, esse pequeno homem, se torna um grande homem quando o mestre fala, porque convém-me visitar-te hoje. Tem alguns textos que falam, porque vou hospedar-me na tua casa. Então, ele saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para a sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Ah, mas o mestre vai
se hospedar na casa de um pecador, como se todos os restantes fossem santos. Quem é que mais precisava do mestre naquele momento? Um ladrão que roubava as pessoas? Um sanguinário? Ou não? Quem precisava ter a conversão? Quem precisava mudar de vida? Ué, naquele momento, né? Alguém fala assim, que Deus vê o coração. Então, o coração mais necessitado era o dele. Mais sofrido, mais inquieto, mais com falta de paz. Olha, mais pobre de Deus, era o do Zaqueu. Em meio à multidão. Tanto é que o mestre olhou para ele, né? Falou, Zaqueu, desce daí. Como se já tivessem sido apresentados antes, né? Aí, o mestre vai, mas a multidão ficou descontente. Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador, murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse, aí chegando em casa, né, obviamente já, Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. Eu fico pensando na profundidade do olhar do mestre com o olhar de Zaqueu, quando eles se encontram no meio do caminho. Se para nós é difícil encararmos algumas pessoas, principalmente quando nós falhamos com elas, né? Imagine estar de frente a frente com o mestre. Imagine você hoje, de frente a frente com o mestre. O que você diria para ele? Emudecidos, né? O que dizer para o mestre? Zaqueu, com a consciência pesada, com o coração inquieto, já levantou e disse, Senhor, vou devolver o que tirei dos pobres. Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. Quer dizer, dele, mas não era dele, né? E se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei, devolverei 4 vezes o valor. 4 vezes. Imagine o peso da consciência desse homem. O mestre não precisou falar nada. Aqui falou, e Jesus empurrou pela parede, cantuou, pôs a mão na garganta dele e falou, bota para fora, Zaqueu, bota tudo. Não teve essa cena. Ou Jesus falou, Zaqueu, você vai para o inferno se você não resolver hoje, agora. Não teve também. Acabou a gracinha, Zaqueu. Como é que é? Vamos lá? Não teve. Percebe que não teve pressão? Não teve. É o próprio comportamento da consciência. E quando nós falhamos, o que vocês acham que condenou Caim quando ele matou Abel? A própria consciência dele. Ele começou a ver coisa, não foi? Ele começou a correr pelos passos louco. O que acusou Judas que o levou a se enforcar? A própria consciência dele. O que deixou Pilatos louco depois de lavar as mãos? A própria consciência dele. Poderia ter feito alguma coisa. Ainda fui perguntar quem vocês querem que eu solte, ele ou Barrabás. A nossa consciência é fera. Ela basta. Ela basta. Então a consciência de Zaqueu, o exame de consciência de Zaqueu, o levou a entender, nesse encontro, que ele tinha que devolver. Fazendo o exame de consciência, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual a chavinha que você deve mudar na sua vida? Qual a chavinha que você deve mudar na sua vida? E não é o mestre nos punindo ou nos cobrando, não, é de coração aberto mesmo. Eu acho que eu posso mudar tal coisa. Vou me sentir mais leve, vou me sentir melhor. Ou eu acho que eu posso perdoar, ou eu acho que eu posso reatar, eu acho que eu posso fazer diferente. Acho que eu posso reclamar menos. É verdade. A partir de hoje e amanhã, quando eu acordar, eu vou tirar esse negócio de reclamação, todo dia reclamando da vida. Não tem nada que reclamar. Eu acho que eu posso agradecer mais. É verdade. Eu tenho vivido no automático, nem agradecer, eu estou agradecendo, eu posso agradecer. Tem gente que agradece pelo copo d'água.
Ainda mais quando dá aquela golada gostosa que molha a garganta, molha a boca, mata a nossa sede. Que bênção! Enquanto outros estão com algodãozinho nos lábios, nos leitos hospitalares, porque não podem tomar água. Ou não conseguem tomar água. Então nós precisamos, qualquer um de nós, temos coisas para serem convertidas. Temos mudança de vida para fazer. Qualquer um de nós. Por mais que nós achamos que não. Temos. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Todos nós. Todos nós. Uma coisinha ou outra. Puta, é verdade, se eu deixar de fazer isso aqui, eu já vou estar ajudando, me ajudando, inclusive. Né? O reclamar, para mim, é ponto-chave. Não que eu reclame, não é que eu reclame, é que eu vejo muita gente reclamando. Muita gente reclamando, muita gente ingrata pela vida. Muita gente roubando o sorriso e bons momentos dos outros. Por quê? Porque está estragando, atormentando a vida do outro. Roubando, não precisa ser em dinheiro, mas a paz do outro. Roubando a felicidade de outros casais. Roubando a felicidade de outras pessoas. Tumultuando, atrapalhando, intrometendo. Há várias maneiras de roubar. Não precisa ser bens materiais. Há várias maneiras de roubar. E quando isso acontece, esse encontro, o mestre diz: a salvação entrou hoje neste lar. Eis um homem se tornando limpo. E este homem é como um filho fiel de Abraão. O filho do homem, que é o próprio mestre, veio buscar e salvar pessoas perdidas como esse homem. Perdidas dentro de si mesmo, porque Zaqueu estava perdido dentro de si mesmo. E quantas vezes nós já não nos perdemos dentro de nós ou nos perdemos de nós mesmos? Eu atendi um caso essa semana que a pessoa falou: eu não me reconheço mais. Eu peço para morrer todos os dias. Eu queria voltar a ser quem eu era. Se perdeu dele mesmo. E dentro dele mesmo. Olha isso. Então, que nós tenhamos essa força de Zaqueu. Não importa o seu tamanho, a sua altura, mas se mova pelo amor de Deus. Dá um jeitinho. É na escada, é na árvore, é no muro. Não sei. Acha a ferramenta exata para que você tenha o seu encontro. Entende isso? Ache a ferramenta exata para que você possa se conectar. Tem pessoas que vão num lugar, não dá certo, vai no outro, não se encontra, vem aqui, vai lá. Mas uma hora você tem que se encontrar. Você precisa se conectar. Não estou dizendo que você tem que vir aqui ou que você tem que ficar aqui. Você tem que ficar onde o seu coração se encontra. Na hora que encaixa, que faz... fechou. Daí para frente é tocar a vida, segura nas mãos de Deus e vai. Entende isso? Então, que nós tenhamos essa pequenez e essa grandeza de Zaqueu. De fazer, se esforçar o máximo para termos a conexão, o encontro, o precioso encontro. Se você já teve, então continue vivenciando os pequenos encontros diários de cada dia. De cada dia. É muito bom quando a gente consegue se conectar, quando a gente consegue se perceber amado, quando a gente consegue perceber os sinais e quando a gente percebe. Eu tenho escutado, eu escuto. Nossa, eu estou vivendo uma paz. Pai Sérgio, eu estou vivendo uma paz. Que eu vou te falar. Não estou dizendo que está tudo arrumado na minha vida, não, hein? Mas em outros tempos eu enfrentaria de outro jeito. Mas hoje, sabe isso? Sabe essa essência?
essa segurança, essa confiança, esse equilíbrio. Daí para frente, daquele encontro para frente, eu tenho certeza que foi isso que Zaqueu começou a viver na casa dele, dentro dele, inclusive. Né? Então, que nós tenhamos essa grandeza de Zaqueu. Não sei qual é a árvore, qual é a escada, qual é o muro, mas, por favor, se mova. Só reclamar que é pequeno e que por causa da multidão você não irá, não é suficiente. Porque tem gente que passa a vida assim, né? Colocando desculpas. Não fui porque estava cansado, não fiz porque eu não sei fazer, não quero porque eu acho complicado, não vou. Cara, só você pode fazer por você. De novo, só você pode fazer por você. Se você buscar o melhor virá ao seu encontro. Que assim seja. Você está aqui, está sendo cuidado. Deus coloca os seus anjos, os espíritos de luz para cuidar de cada um de nós, colocando as mãos sobre as nossas cabeças, sobre o nosso coração, suprindo toda e qualquer necessidade humana, material, espiritual. Que Deus possa entrar na sua vida, no seu coração e mexer as estruturas. Não se assuste, Ele está arrumando. Não se incomode, Ele está consertando. Não temas. É Deus agindo. E você poderia imaginar nesse momento o Mestre entrando na sua casa, lá onde você mora agora, do jeito que você deixou a sua casa. Você se imaginar dentro da sua casa, abrindo a porta e o Mestre entrando na sua casa. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelos trabalhos de hoje, por toda a luz, por toda a bênção. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra pela grande oportunidade de estarmos juntos e nos auxiliar tanto no caminho da luz. Que assim seja, que retorne às vossas casas, às vossas moradas espirituais, todos os bons trabalhadores. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos. A bênção, filhos.